E quando chega a hora de deixar ir, o que a gente faz? Oi, minha gente bonita, que saudade de vocês. Hoje eu tô meio, vamos dizer assim, pensativa, introspectiva. Eu tô pensando muito, remexendo em velhos e antigos baús, em velhas fotografias, em coisas que eu já passei a partir do momento que eu me tornei mãe. Que eu passei com minha filha, né? Que foi a que me fez mãe, né? 9 anos depois, com o meu filho. Até hoje, agora aqui. E o fato dele se formar agora, né? Essa semana que vem, terça-feira, no ensino médio, e essa possibilidade bem perto, bem próxima de que ele vai, né? Tá pegando. Eu tenho ficado bem melancólica, eu tenho ficado bem ansiosa, eu tenho segurado bem a minha onda, porque quando a gente é mãe, quando a gente tem os filhos aqui, né, aqui debaixo das asas, a gente não tem essa noção do tempo, né? A gente a gente não percebe o tanto que o tempo passa rápido e quantas coisas que a gente poderia ter feito mais, né, por eles, e quanta coisa que a gente poderia não ter feito e fez, porque nós somos mães, mas nós somos seres humanos e somos filhas também, né, de alguém. E dentro da gente também tem muitas coisas mal resolvidas, traumas e carências e que a gente vai meio que repetindo padrões, às vezes sem nem perceber, né? Porque não foi curado, ou por imaturidade, por exemplo, no meu caso, eu sinto que eu fui uma boa mãe, eu sou uma boa mãe, mas eu sinto que eu falhei em algumas coisas por imaturidade emocional, por carência afetiva, por diversas outras coisas, né? Que se eu for falar aqui, esse vídeo não vai ter fim. Então, o que acontece dentro de mim nesse momento em que eu tô percebendo, que tô sentindo já a presença do ir embora, né? A presença da despedida, vamos dizer assim. Dentro de mim estão saindo várias coisas, assim, dentro da minha cabeça, do meu coração, várias coisas da minha história toda com os meus filhos. Coisas maravilhosas e coisas não tão boas assim, no sentido meu mesmo, sabe? De como eu fui essa mãe enquanto eles eram crianças. Eu era uma mãe presente, eu era uma mãe que estava ali, mas eu poderia ser mais presente. Eu fiquei muito. Eu tive um hiato na minha vida muito grande, de uns 8, 9 anos aí, em que eu negligenciei muito a família, né, os meus filhos, e acabei deixando o amor dos meus filhos de lado, né? E não é fácil eu falar isso aqui, não é fácil, e eu tô aqui me atropelando nas palavras, porque eu tô nervosa. É um nervosismo de medo, de desamparo, é um desamparo emocional, mas ao mesmo tempo é egoísta da minha parte, né? Os filhos têm que ir. Saramago já dizia que filhos são emprestados, né, para nós, e a gente depois tem que devolver, né? E eles têm que ir para a vida, eles têm que viver a vida deles. A minha filha mais velha já tá vivendo a vida dela e é uma mulher incrível, maravilhosa. Tem os seus defeitos, assim como eu tenho, assim como meu filho tem, assim como toda a humanidade tem, todas as pessoas têm. Mas tem qualidades incríveis, maravilhosas. Ser humano bom, ser humano do bem, honesto, sensível, né? E essas talentoso, né? Essas qualidades todas são deles, E também é um mérito meu, junto com meu pai, que já se foi, minha mãe, que sempre me ajudou muito. É um mérito meu, mais meu mesmo, porque mesmo com todas as questões mal resolvidas dentro de mim, eu consegui, eu consegui.
E assim, é difícil, né? Quando chega a hora mesmo. Agora você vai ter que soltar. E ao mesmo tempo eu me sinto. Como que eu vou dizer? Eu me sinto. Tá chegando a formatura dele. E quando foi a formatura da minha outra filha, a mais velha, eu tava nesse estado de imaturidade emocional, de carência afetiva, irresponsabilidade mesmo, afetiva também. E na formatura dela não pude estar tão presente quanto eu estou na formatura do meu filho mais novo. Então eu me sinto assim mal, eu me sinto péssima, porque eu queria que o tempo pudesse voltar, né, para eu poder estar ali na formatura dela, como eu vou estar ali na formatura dele, presente, 100% presente ali. Mas o tempo não volta, né? O importante é que eu mudei, eu reformulei todas as minhas questões, reformulei todas as minhas prioridades. Eu tinha prioridades que... Quando eu penso nessas prioridades que eu tive, eu falo, meu Deus, o que eu tava pensando, né? O que eu tava... Por quê, né? Mas não tem como. Cara, eu sou ser humano, eu vou errar, eu errei e vou errar muito mais. Mas, enfim, né? Esse não é um vídeo pra ficar de baixo astral. É um vídeo meio que de confissão, de catarse, de perdão, né? Eu me perdoar por não estar tão presente, não ser tão presente por outras coisas mais, e também eles me perdoarem. Porque eu sei que muitas coisas que aconteceram e acontecem hoje na vida dos dois, de ruim, algumas delas indiretamente foram provocadas por atitudes minhas, né? Então, é um vídeo que eu tô aqui expondo o meu coração, mostrando a fragilidade de ser mãe. Nós não somos heroínas, nós não somos super-heróis, né? Que tem poderes e a gente não sofre, a gente não chora, e a gente não sente, e a gente aguenta tudo, e a gente faz tudo perfeito, a gente não erra. Não. E a gente erra muito, a gente erra muito. Bom, eu sou Juliana Leverhagen, assim mesmo como Nina Hagen, professora de linguagem cinéfila e um pouco doida, né? Um pouco doida porque a vida precisa, o mundo precisa de pessoas doidinhas, né? Pra dar uma mexida aí no mundo que anda tão sem graça. E se você que tá chegando agora e não é inscrito no meu canal ainda, aproveita pra já se inscrever, tá bom? Eu vou ficar muito agradecida. Gente, então assim, continuando, essas são muitas coisas, né? É um assunto muito delicado, né? Quando chega a hora de um filho ir embora, né? De você deixar esse filho, de você... Porque você tem que deixar, você querendo ou não, é um ser humano, né? Que vai... Cara, tô falando né demais, né? E quando chega essa hora, uma mãe, pelo menos eu, né? Eu tô falando aqui por mim, tá? Porque existem mães e mães, né? Pessoas e pessoas. Pra mim, esse momento, ele ia demorar mais. E de repente foi muito rápido. E eu tô sentindo assim que eu tenho uma solitude, que eu amo essa solitude, né? Ficar em casa com os meus livros, meus filmes. Mas eu tô sentindo que vai chegar uma certa solidãozinha. E uma solidão não é legal, né? Então eu já tô trabalhando dentro de mim porque eu também não quero ser uma mãe super protetora como eu sempre fui. Sempre não, né? Eu falei que eu tive esse ato todo. Eu ultimamente tenho sido bem super protetora. E não é legal, porque a gente tem que deixar acontecer, né? Tem até um filme que eu vou falar aqui desse filme, né? Da questão de deixar acontecer, porque nós também passamos por isso. Quando nós éramos adolescentes, né? E coisas aconteceram com a gente. E estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, assim, é difícil, né, a gente largar, é difícil soltar. Vem o medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer. Mas são coisas necessárias. É engraçado porque eu tô muito feliz pelo sucesso da minha filha, onde ela tá, como que tá a vida dela agora,
fluindo, ela tá seguindo uma mulher maravilhosa de 26 anos, já vai fazer 27 em fevereiro. E feliz também pelo meu filho, que vai se formar no 3º ano médio e provavelmente vai embora também. Minha filha também já foi. Mas a gente não deixa de ficar triste, porque eu, né? Não deixo porque, como eu sou mãe solo, sempre fui. Mesmo quando estava casada, era mãe solo. Mesmo com a ajuda dos meus pais, mãe solo. E agora eu vou continuar sendo mãe, só que mais solo do que mãe, né? Eu não sei como é que vai ser. Na realidade, eu não sei como vai ser. Eu tô aqui num desespero aqui dentro, porque a minha ansiedade é tanta, quem me conhece muito bem sabe como é que eu sou ansiosa, intensa em tudo. Eu tô tão apavorada com essa situação do deixar ir, que tá tão intenso que eu tô ficando devagar, sabe? Eu tô ficando lenta, como eu nunca fui. Não é da minha personalidade isso. E eu tô. Não é calma, não tô calma. Eu tô como se eu tivesse passada, como se eu tivesse, assim, desassociando, sabe? É uma coisa, assim, que eu não sei muito o que eu vou fazer. Eu não sei muito o que eu vou fazer, mas o que importa é o seguinte: é a vida, vida que segue, filhos maravilhosos, que eu tenho muito orgulho e que eu desejo que a vida seja incrível, que eles tenham coisas que eu não tive, que eles tenham oportunidades que eu não pude ter, ou que eu pude ter e que eu joguei fora, que eles não joguem fora essas oportunidades. Então, eu venho aqui para falar um pouquinho sobre isso, né, do que eu tô passando. Quase não fiz esse vídeo hoje, porque não tô no astral, sabe? Mas eu precisava tirar, porque, como eu falei pra vocês, quando eu tô pra fazer um vídeo aqui, eu tenho uma tempestade de ideias, né? O famoso brainstorm. E fica tudo aqui na minha cabeça, como eu sou muito intensa e fica aqui, eu vou tomar banho, tá aqui, eu vou tomar café, tá aqui, eu vou isso, tá aqui, eu vou trabalhar, tá aqui. E isso vai me consumindo, as ideias vão me consumindo, Eu tenho que esvaziar a minha cabeça, porque senão eu piro mesmo, então eu tenho que esvaziar. Então, esse assunto tava aqui desse jeito e eu precisei, falei, não, cara, eu vou fazer. A minha camiseta da Chico Rei, linda, de Minas Gerais aqui, gente. Ai, dá pra ver? Linda, né? Ah, como muda de assunto. Ai, gente. Mas é bom pra dar uma quebrada. Mas não é um assunto ruim, né? É só um tema, é uma situação que é doloroso, né? Toda mudança de ciclo, todo fechamento de um ciclo, principalmente de um ciclo que a gente não quer que acabe, ou de um ciclo que não tá te fazendo mal, é doloroso, né? E o que tá te fazendo mal também dói. Todo fechamento dói, gente. Tudo que acaba dói, né? É um luto, né? De alguma forma é um luto que a gente vive e que a gente vai processando no decorrer dos dias, no decorrer do tempo, né? É uma coisa que eu não sei como falar aqui, como que eu vou reagir, como que vai ser, não tem como. Então, da mesma forma que que foi desconhecido para minha filha, vai ser desconhecido para o meu filho, está sendo desconhecido para mim, porque mesmo quando minha filha se foi, né, ela foi fazer a vida dela, meu filho continuou aqui comigo. Agora ele vai fazer a vida dele. E aí agora sim eu vou ficar sozinha, sabe? E aí eu, né, de alguma forma eu ainda tinha ele ali pra... Agora eu não tô meio que sabendo como que eu vou lidar com isso não, mas vamos ver como é que vai ser. E eu peço muito e desejo muito que seja bom, que seja suave, que seja tranquilo, que seja abençoado, tanto pra mim quanto muito mais pra eles, porque a gente sabe, quem é mãe sabe, que a gente deseja muito mais pros filhos do que pra gente, né? Mas os filhos querem ver a gente bem, os filhos não querem ver a gente mal. Então, por eles, eu tento me manter forte aqui. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Já passei por coisas, mas isso aí pra mim tá sendo uma coisa bem difícil pra eu poder assimilar, mas vamos lá, gente, a gente consegue, né? Muitas mães já passaram por isso, eu não sou a única que tá passando por isso. Tem muitas colegas que também são mães e estão com os filhos também se formando e também estão passando por essa situação. Mas cada uma dentro da sua realidade. Existe todo tipo de mãe, né? E existem vários tipos de realidades. A minha realidade é essa que vocês já conhecem, né? De ser mãe solo e tudo. Esse ano não tem sido... Esse final de ano, na realidade, não tem sido assim muito bacaninha comigo. Algumas máscaras caindo, algumas decepções vindo de pessoas que eu
Jamais esperava. Mas é a vida sendo vida, gente, né? A vida sendo vida. E isso que está acontecendo, né? Da questão de deixar ir os filhos pro mundo. Isso aí todo mundo passa por isso. É que pra mim é novidade, né? Pra mim é novidade, porque agora sim, os dois, né? Meus dois filhos. Aí eu tava até conversando com ele, né? Falando, chorando e tal, falando, ele, calma, mãe, eu ainda não fui. Mas sabe, eu acho que os filhos nunca vão entender. Eu já tô vendo, né, no fim do túnel, a partida, né? De seguir a vida e, tipo assim, você cumpriu seu papel de mãe, claro, não vou deixar de ser mãe, não vou deixar de estar ali, não vou deixar de nada disso, mas aquele papel de estar ali, presente fisicamente, né? Já foi cumprido. E eu queria que ele continuasse sendo cumprido, né? Mas a vida não é um parque de diversões e ninguém passa a mão na cabecinha da gente, né? E a gente não é uma criança mimada que quer uma coisa e a gente tem que ter. Então a gente tem que aceitar da melhor forma. Gente, vamos ver o que vai dar. Dizer que tá preparado, dizer que... Cara, nem a gente tá preparado para algumas coisas que acontecem na vida da gente. Então acho que ninguém nunca tá preparado para certas coisas, né? Guimarães Rosa falava, né, que as pessoas, elas não estão prontas, elas não estão acabadas, elas estão sempre ali em transformação, elas estão sempre se moldando, né, se fazendo. Então, é no caminho, né, aliás, é no caminhar que se abre o caminho e que o caminho vai se fazendo enquanto a gente caminha. E tem que deixar caminhar, né, que é a parte mais difícil. Mas, assim, não tô ainda, como eu falei, não tô conseguindo, as palavras não estão muito legais. Então vamos pros filmes, vou indicar uns filmes aqui que tem a ver com essa questão de deixar os filhos irem, né? Essa parte tão difícil, que é porque a gente começa, como eu falei no início, a gente começa, eu pelo menos, né, começo a revirar ali os baús antigos de como... de coisas que eu deixei de fazer, de coisas que eu fiz demais e que não deveria, de dores que eu causei, de alegrias também. Mas o que prevalece, gente, o que importa de tudo isso é o amor. Que eu tive um tempo, né, como se eu tivesse zumbizada, como se eu tivesse anestesiada e tivesse esquecido que eu era mãe. Mas esse tempo acabou, esse tempo passou. Só que dentro desse tempo aconteceram coisas ali que eu tinha que ser mãe. E não fui, né? Não fiz nada assim, então, não, tá, gente? Mas apenas não fui. E poderia ser como eu sou agora. Deu pra entender, mais ou menos? Tipo, agora eu tenho maturidade, agora eu tenho. Eu aprendi com muita dor, aprendi com muitas lágrimas, aprendi ali mesmo, mas agora que eu aprendi, eu tenho que soltar, sabe? Não sei se vocês conseguem entender o turbilhão de sentimentos que estão dentro de mim e que eu não tô conseguindo processar muito bem, não. Mas vai dar tudo certo. O importante é que vai dar tudo certo, porque como o nosso mantra que a gente sempre fala, né? A minha vida só melhora. Antecipei o mantra, mas no final a gente vai falar de novo. Então vamos pro filme, gente. Pro filme não. Vamos pros filmes. Então vamos pros filmes antes que eu comece a desabar aqui e comece a falar muitas coisas assim, porque eu não tô realmente muito bem. Não tô, mas eu vou ficar. Tudo que vem, tudo que vai, né? Pra de alguma forma deixa eu aprendizar. Eu lembro muito bem, lembro muito bem, é ótimo. Eu lembro muito de uma música da Rita Lee que chama Cartão Postal, em que ela fala, né? Pra que sofrer com despedida? Se quem parte não leva nem o sol nem as trevas, e quem fica não se esquece tudo que sonhou. Tudo é tão simples que cabe num cartão postal. E se a história de amor não pode acabar mal. Pra que sofrer com despedida? Se só vai quem chegou e quem vem vai partir. Você sofre, se lamenta e depois você vai dormir. Sabe, alguém quando parte é porque outro alguém vai chegar. Eu acho tão lindo essa música, eu acho tão lindo isso. Isso aí eu decorei, isso daí quando eu tinha 13 anos de idade, até hoje eu não me esqueci. E tá, beleza, alguém quando parte é porque outro alguém vai chegar. Ela tá falando do amor romântico. Mas aqui acaba entrando no tema de filhos, né? Acaba entrando assim, alguém quando parte, um filho quando parte, é porque um outro filho vai chegar. Porque ele vai embora. E lá ele vai se moldar, e lá fora, no mundo, ele vai conhecer, desconhecer, ele vai aprender, desaprender, ele vai cair, vai levantar e vai se tornar uma outra pessoa, mantendo a sua essência, mas se tornar uma outra pessoa. Então, um outro alguém que vai chegar
né? Um alguém melhor. Eu quero, né? É que os meus filhos estejam bem, felizes, saudáveis, prósperos, abundantes, que eles sejam amorosos, gentis, respeitosos. Eu crio meu filho, principalmente que ele é homem, para ser respeitoso. E ele é muito respeitoso, muito gentil com as mulheres, com todas as pessoas, principalmente com as mulheres, que a gente vê tantos homens, né? Não vou nem entrar nesse outro tema horrível. E não há coisa mais linda para uma mãe do que isso, né? Você vê aí e você pensa, cara, né? Eu consegui. Aquele meu jeito todo completamente insano de ser, eu consegui. Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Acho não, eu tenho certeza que eu consegui. Porque são seres humanos incríveis e que eu tenho muito orgulho deles. Eu tô completamente despirocada, gente. Então, tá, vamos lá pros filmes. Vamos para os filmes. Olha aí, tô até trocando. Então, o primeiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês, que aborda o tema, né, do deixar ir os filhos e os filhos seguirem seus caminhos, é o filme Boyhood, da infância à juventude. Esse filme faz a gente acompanhar o crescimento de um filho e perceber que ele se torna alguém independente, enquanto os pais precisam aprender a deixá-lo ir. Esse filme é incrível, a gente já conhece a história da direção, da filmagem dele. Demorou anos, né, para ser feito com os mesmos atores. É um filme incrível, quem ainda não viu, ainda não assistiu, assista, porque é muito bom. Eu tenho ele em DVD aqui, mas já nem existe mais DVD, mas ele tá aqui guardadinho. Eu acho esse filme incrível, gente. Assistam. O segundo filme é o Lady Bird, que é divino, maravilhoso, dirigido pela Greta Gerwig, que eu sou apaixonada por ela. Ele fala sobre o conflito entre mãe e filha e a despedida inevitável quando ela sai de casa. O filme retrata com delicadeza a solidão silenciosa de uma mãe que esconde o próprio medo da separação. Eu não preciso nem falar nada, tá? Só vai. Vai e tá? Assistam. Pequena Miss Sunshine. Por trás do humor, o filme fala sobre mudanças familiares, amadurecimento e sobre a hora em que cada um tem que seguir o seu caminho. Eu sei que é um filme que acho que todo mundo conhece, mas deve ter alguém aí que ainda não assistiu. Pelo amor. Até caiu. Assistam. Pequena Miss Sunshine. Procurando Nemo. Marlin precisa aprender a confiar, a soltar e a aceitar que Nemo precisa conhecer o mundo. Ele precisa ir para o mundo. Marlin. Uma metáfora profunda sobre o medo, superproteção e o deixar ir. Esse filme é quase que o que tá acontecendo comigo aqui, gente. É quase o que tá acontecendo comigo aqui. Tem até um diálogo no filme que é muito interessante, que a como é que chama? A Dolly, qual que é o nome? Toma o nome de Guaraná. A Dolly vira pro Marlin e fala pra ele por que ele tá tão desesperado e tal, não sei o que, porque eu tenho... Aí ele fala, porque eu tenho medo que algo aconteça com o Nemo. Tem medo. Aí ela vira pra ele, ela é doidinha, né? Adoro. Ela vira pra ele e fala, mas se você não deixar nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Gente, isso é de uma filosofia, isso é de um ensinamento tão maravilhoso. Se você não deixar nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Esse filme me representa demais. Me representa demais. Procurando Nemo, que ainda não assistiu essa animação, tá esperando o quê, criatura? Vamos lá, agarra aqui na minha mão. Solta não, precisando. A Viagem de Chihiro, outra animação maravilhosa, que eu sou apaixonada demais, que fala sobre amadurecer, se soltar do passado e enfrentar o mundo sozinha. Olha. Quem é que vai enfrentar o mundo sozinha? Meus filhos ou eu? Tô achando que eu tô mais. Eu também tô numa formatura, né? Eu tô fechando um ciclo aqui dentro de mim, que eu... Enfim, vamos lá, vamos continuar. Tokyo Story, um dos filmes... Não é Toy Story não, tá, gente? É Tokyo Story. Um dos filmes que melhor expressa a solidão dos pais quando os filhos crescem e seguem o caminho deles. E, de alguma forma, inevitável, acabam se afastando dos pais, né? Porque se afasta, né? A presença física e também não é todo dia que vai falando, como, né? Não é aquela rotina que a gente tem, ela acaba
né? E se transforma um outro tipo de rotina. Vamos ver que rotina, meu Deus do céu, olha. Tá difícil, tá difícil. Seria fácil se não fosse difícil. Bom, gente, a lista de filmes aqui sobre esse tema foi essa. Foi o que deu. Eu fiz o que deu, porque eu não tô muito bem, assim, pra organizar as ideias, organizar assim, os pensamentos, mas as coisas vão acontecer. Porque elas têm que acontecer, né? Não tem outro jeito. Elas têm que acontecer e elas vão acontecer. E vai dar tudo certo, o importante é isso. Eu tô falando aqui pra mim, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Porque vai. Gente, muito obrigada por vocês terem sido ouvido, colo, amparo, aconchego pra mim nesse vídeo tão íntimo, tão particular, né? Meu. Então, muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Assistam aos filmes que eu indiquei aqui, que são muito maravilhosos, tá? Não indiquei mais por questões, né, psicológicas, que eu já falei que eu não tô, né? Não tô! E vamos que vamos, porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada mesmo por terem ficado aqui. E vamos terminar com o nosso mantra, porque hoje ele se faz mais do que necessário. Principalmente para mim e para todas as mães que estão na mesma situação da minha. Vamos lá, então? A minha vida só melhora. Melhora. Um beijo.